Muito bem, pessoal, chegamos na nossa aula 5. Opa. Chegou mais gente aqui. Bem-vinda, Lucila. Então, vamos começar a nossa aula. Lembrando que a gente está gravando as nossas aulas, né, para colocar depois no YouTube para quem não está participando ou para quem não conseguir participar hoje da aula, né? Então, fica aqui o aviso, né? A gente tem esse combinado de gravar e depois disponibilizar no YouTube. Bom, revisando, como sempre, os conteúdos da aula anterior, né? A gente falou então um pouquinho sobre a parte educativa do nosso curso na semana passada. Falamos sobre alfabetização científica e metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Falamos sobre mais um pouquinho de ciência cidadã. A LG falou sobre ensino de ciências por investigação. E, por fim, nós tivemos o convidado, Pedro, falando sobre educomunicação. Foi uma aula bem interessante. Espero que tenha dado várias ideias para vocês. Quem não participou, a aula já está disponível no YouTube. E, como sempre, a gente abre aqui nesse comecinho para saber se ficou alguma questão, alguma indagação, alguma dúvida ou algum comentário sobre essa parte. Fiquem à vontade para falar. Ok. Bom, se vocês lembrarem de alguma coisa no decorrer da aula, vocês fiquem à vontade para falar, tá bom? Podem interromper a gente a qualquer momento. E hoje, então, a gente começa a parte do Detetives propriamente dita. A gente vai entrar na nossa sequência didática, né? Falar um pouco do conteúdo do livreto didático que a gente preparou para esse curso e para esse projeto, né? Então, durante essa semana, a ideia é discutir 4 sessões desse livreto, né? Hoje a gente tem sessão 1 e 2. Na quinta-feira a gente tem sessão 3 e 4, né, com a Bia e com a LG. Hoje a Vanessa e eu vamos apresentar um pouquinho dessas sessões. E a ideia da semana que vem, então, a gente tratar da adaptação dessa sequência didática nos contextos de cada um. Então, no contexto escolar, em outros contextos educativos. A gente sabe que tem uma diversidade grande de pessoas aqui, de atuações diferentes, né? Então, a ideia é discutir mais como seria essa aplicação na prática, isso na semana que vem, né? Então, essa semana é um pouquinho da apresentação, semana que vem a gente vai discutir. E para embasar a nossa discussão, a gente vai passar, então, uma tarefa, né, uma atividade para casa. O nosso curso, então, tem uma parte que é feita de forma assíncrona, né? Então, a gente tem os materiais para leitura que a gente passa aqui nas nossas apresentações. E a gente vai ter essa atividade também que a gente pede para vocês entregarem na semana que vem, na segunda-feira, para que a gente possa começar as nossas discussões. A ideia, então, é que a gente prepare um modelo de ideias para adaptação da sequência didática para cada um, né? Então, ali vocês preenchem que ideias de adaptação vocês teriam, como seria essa adaptação para a escola em que vocês trabalham ou para o espaço em que vocês atuam, né? E pensando assim, como flexibilizar essa sequência que a gente vai apresentar aqui, embora ela tenha todo um encadeamento, né, como vocês vão ver, a ideia é que ela seja flexível, né? A gente não quer que seja um produto fechado que vocês só apliquem, a gente quer que vocês se apropriem desse projeto e apliquem da maneira que faz sentido para vocês, para os seus alunos e para os seus colegas, né? Então a ideia é mais ou menos essa. A gente vai passar, então, essa ficha de adaptação da sequência didática para vocês irem preenchendo, né? A ideia é que vocês já tenham acesso a isso hoje, né? Para aproveitar o conteúdo da aula de hoje e o da aula de quinta-feira. E aí, até segunda-feira, vocês, por favor, nos enviem, que a gente vai ler, discutir entre a gente e trabalhar na próxima terça e na quinta essa parte de adaptação. Alguém quer fazer alguma pergunta ou tem algum comentário? Pessoal da equipe também, se vocês quiserem comentar sobre isso. Vocês só me ajudem, a gente estava definindo o formato de entrega, né? A gente conseguiu inserir isso no Moodle ou a gente vai fazer por outro formato?
Eu tinha ficado de ver isso, eu acabei não conseguindo fazer, mas eu acho que a gente pode informar por e-mail esse formato, pode ser? Pode ser. A LG quer comentar? Joia, então a gente vai mandar o documento, é um formato Word mesmo para vocês, para preenchimento, e depois a gente combina. Então a gente está tentando ver se a gente coloca a entrega pelo Moodle, né, pelo sistema que a gente tem ali organizado todas as nossas atividades, mas a gente também ainda está vendo como colocar ali, né, depende dessa funcionalidade funcionar direitinho, né, então a gente avisa vocês, fiquem de olho no e-mail, por favor, tá bom? Então é isso, eu vou parar de compartilhar aqui e vou passar a palavra para a Vanessa, que vai começar a nossa aula. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Ok, window. Estão vendo? Estamos sim. Então, vamos começar. Eu decidi passar por essa introdução para poder contextualizar. A gente vai rever algumas coisas, né, que a gente viu até agora, para poder entrar, de fato, na sessão 1. Então, a gente vai entrar agora na cartilha para quem ensina, né, que é esse material auxiliar para implementar as atividades que são propostas no livreto, né, e a sequência didática, ela está dividida em 4 etapas, e vai falar basicamente sobre a alimentação, sob perspectivas inter e transdisciplinares. É um aprendizado ativo, né, e que envolve um projeto de ciência cidadã. Então, né, diante desse contexto, né, de crise socioambiental, né, e todos os desdobramentos, né, em relação à saúde humana, né, com a insegurança alimentar, o Brasil voltando no mapa da fome, a sindemia acontecendo, né, com essas 3 pandemias concomitantes, a desnutrição, a obesidade e a crise climática. A gente está com esse desafio grande, né, de promover a segurança, soberania alimentar e nutricional, e de dar conta da agenda de 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é muito importante, né, a nossa proposta aqui, de preparar os educadores, professores, para poder, né, viabilizar a consolidação dessas políticas públicas e desses objetivos. Né? Então, diante, né, dessa premissa, né, dessas interações entre ser humano, alimentação e meio ambiente, a gente vai estar tratando desse conteúdo, né? A gente vai estar falando ao longo da sequência sobre segurança, soberania alimentar e nutricional, né, sobre um contexto mais amplo, alimentação e sua multidimensionalidade, as problemáticas socioambientais territoriais, né, específicas de cada território, escola, sustentabilidade, e dentro das possibilidades pedagógicas, a gente vai estar trabalhando com um campo de estudos da saúde planetária, que tem essa abordagem integrativa e transdisciplinar, né, com ensino integrado de competências e conceitos, né, uma perspectiva interdisciplinar, com abordagem investigativa e a ciência cidadã, e usando diferentes linguagens de comunicação com apelo aí democrático e inclusivo. Então, começando com a fundamentação pedagógica, né, a proposta é um diálogo, né, entre a proposta educativa da saúde planetária e a Base Nacional Curricular Comum. A proposta da educativa que o LG apresentou, né, da saúde planetária, envolvendo esses 5 domínios,
né, e essa interconexão desses domínios com a natureza, né, e uma interconexão, interconexão entre todos esses domínios, né? Essas separações aqui são didáticas, né? E isso relacionando os sistemas naturais e os sistemas antrópicos. Então, essa compreensão integrada e articulando diversos campos do conhecimento. E essa proposta da saúde planetária para a educação está relacionada, né, tá de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né? E aí eu destaquei só alguns pontos, né? A 10ª competência geral da educação básica, né? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, isso e o conceito de educação integral, né, que requer o desenvolvimento de competências para a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, esse ensino integrado, né, de competências e conceitos casa muito bem aí com a proposta da saúde planetária para a educação. Então, essa articulação, né, essa interdisciplinaridade das habilidades, competências de aprendizagem, né, das diversas disciplinas, propicia a democratização da produção científica. E, dando essa pincelada aí nos objetivos, né, de aprendizagem específicos da nutrição, sob a ótica da saúde planetária, né, que é descrever os impactos socioculturais, econômicos e ambientais na nutrição humana e examinar a produção humana de alimentos e os padrões de consumo em comparação com as mudanças demográficas, estão incluídos aqui nessa nossa proposta. É legal ressaltar também que essa proposta, né, de sequência didática, ela é flexível, a gente, né, ela está aberta a intervenções, a criações, né? Então, as sessões elas são apresentadas com possibilidades de diálogo, né, com outros objetivos de aprendizagem dos diversos campos de conhecimento, a reflexão também da atividade educativa, né, pode permitindo a inclusão ou exclusão de objetivos e competências, né, a adaptação de acordo com o percurso de aprendizagem de cada unidade escolar, e também considerando as diferentes possibilidades de implementação de uma perspectiva interdisciplinar. Isso aí respeitando, então, a diversidade de ensino e aprendizagem, né, o protagonismo pedagógico dos professores e educadores, e também as problemáticas socioambientais que são específicas de cada escola e território, para poder abraçar isso tudo, né? Então, entrando aí na estrutura do material, a gente tem esses recursos didáticos, né? Que seria esse local onde a aula síncrona aconteceria, a horta escolar ou comunitária, qualquer local relacionado com alimentação, o livreto e a cartilha, né? O caderno e material de registro e acesso às redes sociais e plataforma de videocomunicação. Então, a estrutura do material, né, a proposta da sequência didática é uma articulação entre os marcadores curriculares da Aliança da Saúde Planetária e do BNCC. As orientações metodológicas incluem o ensino de ciências por investigação e as orientações procedimentais e ciência cidadã. Então, só dando uma passada rápida, né, o ensino de ciências por investigação, o ciclo investigativo, né, orientação, conceitualização, a investigação, conclusão e discussão, e o modelo de desenvolvimento do projeto de ciência cidadã,
né? Desde escolher uma questão científica, formando equipe, desenvolvendo protocolos, recrutando participantes, treinando os participantes, organizando dados, analisando, comunicando e mensurando, né? Então, baseado nisso, as sessões, as 4 sessões da sequência didática, elas acompanham as subfases do ciclo investigativo. Então, a gente tem a sessão 1, que a gente vai ver hoje, né? Eu vou falar sobre a sessão 1, que seria a parte de orientação, aqui, é o primeiro subfase. A sessão 2 e 3, né, correspondem ao questionamento, à formulação das hipóteses. Então, a Sheina vai falar sobre a sessão 2 hoje, né, e a sessão 4 seria a conclusão, né? A sessão 3 e 4, Bia e LG vão falar na próxima aula. E a questão da comunicação e da reflexão, elas vão estar aí atravessando todas as etapas. Então, a ideia é que os estudantes se tornem, né, cientistas cidadãos. A questão científica é o estado de segurança alimentar na região, e o protocolo que a gente usou, né, uma versão reduzida, foi o do CISVAN, né, os marcadores de consumo alimentar, para facilitar depois a utilização dos dados. Então, a gente começaria, né, com o recrutar dos participantes, os discentes. Tudo bem? Até aqui? Alguém quer falar alguma coisa também da equipe? Essa introduçãozinha aí, tentando passar por todos os pontos, né, e contextualizar aí a nossa sequência didática. Tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos. Sim. Ah, tá. Certo. É porque eu estou com a tela, eu não estou vendo ninguém, estou com a tela toda só da apresentação. Então, vou continuar. Então, agora vamos entrar na sequência didática de fato, né? A sessão 1, né? Que, como eu falei anteriormente, ela corresponde à subfase de orientação no ciclo investigativo, né? E busca prover, então, uma exploração inicial e uma observação de espaços e conceitos que se relacionam com o debate da segurança e soberania alimentar e nutricional. Então, as atividades, né? A ideia são 3 momentos, né? Atividades assíncronas, que seria a leitura de um texto e assistir um vídeo, que estaria introduzindo aí o conceito de alimentação saudável e o contexto de interdependência, né? Com os impactos dos impactos sociais e ambientais dos sistemas alimentares. E isso seria feito de forma assíncrona, né? Poderia ser introduzido na aula anterior. Uma atividade síncrona, né, com duração de aproximadamente 45 minutos, que seria nesse local, ou na horta, ou na cantina, ou em algum local relacionado com alimentação, onde seria feita aí, né, a confirmação da compreensão desses conceitos centrais e estimular o início das atividades, né? E nesse momento a gente estaria firmando aí os compromissos, os combinados, né, com os alunos, tanto para o processo como um todo, quanto para a questão ética da pesquisa. E aí, nessa atividade síncrona, né, estaria essa exploração do espaço, relacionando tudo que foi lido no texto, visto nos vídeos, né, relacionando com o espaço, e, por fim, a formação de grupos de 4 a 5 alunos, porque a partir da sessão 2, o trabalho vai ser feito em grupos. Então, a definição formação desse grupo seria feita nessa sessão 1.
Aí, só descrevendo, né, a atividade assíncrona, a compreensão dos conceitos centrais e a motivação para as atividades, né? Na síncrona, o encontro presencial, a princípio, né, pode não ser presencial necessariamente, vai depender das circunstâncias aí de cada escola. Então, seria o combinado aí com os discentes, né, sobre as condutas esperadas na aula, a declaração oral do compromisso ético para a coleta de dados e as entrevistas, né, eles como cientistas cidadãos, e também desenvolver aí as habilidades socioemocionais, né, essa relação com o meio ambiente. Por isso que, idealmente, legal seria estar num espaço como uma horta, né, relacionado com a natureza. E aí, nesse espaço, né, se fosse um espaço de natureza, seria interessante, né, já introduzir um ambiente de produção alimentar, né, aguçar essa questão sensorial, né, do espaço, dos alimentos, até mesmo estimulando a reflexão sobre seus hábitos, né, alimentares, como eles vão estar fazendo pesquisa né, sobre isso na comunidade. Fortalecer também os comportamentos, né, individuais e coletivos, né, no ambiente fora da sala de aula. E nesse momento síncrono, né, na horta, né, além de isso seria algumas sugestões de perguntas, né, para fazer a relação entre o que eles assistiram previamente, né, leram, com esse espaço, né? Então, a gente sugeriu algumas perguntas, né? Como o que seriam sistemas alimentares, né? Se esse espaço faz parte do sistema alimentar ou não, o que seria uma alimentação sustentável, né? As categorias dos alimentos, né? Se os alimentos que estão presentes naquele espaço, se eles consomem, se não consomem, né? Aí, etc. Estimular essa discussão, né, essa interação deles com esse espaço, relacionando com os conceitos que vão ser trabalhados. E também é interessante estimular nesse encontro, né, eles a começarem a visualizar e pautar as questões socioambientais que eles estão relacionados nas comunidades, que eles gostariam de transformar, para que eles comecem a registrar isso ou se atentar para isso. Então, os recursos, né, seria o livro, o livreto, né, esse vídeo, né, que fala sobre o impacto da alimentação na saúde e no meio ambiente, que eu vou fazer uma ressalva, o link, até agradeço a Flávia que percebeu, né, o link que está no livreto, ele não está atualizado, a gente não tinha percebido, então isso vai ser corrigido mais para frente, tá? Celulares e computadores, né? E a horta, né? Um espaço para se trabalhar essa relação com os alimentos diretamente. E dentro o texto e o vídeo, né? Esses são mais ou menos, a gente fala sobre esses temas aqui, né? As dimensões da alimentação, né? Essas relações entre alimentação e meio ambiente, alimentação e saúde, né, a classificação nova dos alimentos, fala sobre segurança, soberania alimentar e nutricional, né, sistemas alimentares, investigação científica, né, de hábitos alimentares territoriais e os impactos na saúde humana e do planeta, e horta e investigação na comunidade. Não só no vídeo e no texto, mas nesse processo proposto aí na seção 1. Então, os objetivos, né, seria despertar o interesse primeiro, né, acerca dos estados de segurança alimentar e nutricional nos seus territórios, comunidades, escolas, né, criar esse momento né, seguro nesses espaços relacionados, né, com a alimentação, desenvolver essa compreensão conceitual, né, da questão que envolve toda essa temática,
e também formar os grupos de trabalho para dar continuidade nas sessões seguintes. Em relação às avaliações, seria na atividade síncrona, na horta, né, aquelas propostas de perguntas, né, todos os estímulos para reflexão, seria uma forma de avaliar, e está aberto para sugestões também, né, de criação. Na turma passada, na primeira edição, né, do curso, foi muito rico, porque a gente vai, depois que expor as 4 sessões, a gente começa a falar sobre tudo isso, né, cada um com a sua perspectiva. Então, surgiram muitas coisas interessantes para avaliação. Então, fica realmente aberto de acordo com a realidade de cada um, a criatividade, a demanda, né, e tudo isso. Aí, então, tem umas sugestões também, né, para quem ensina, que, né, pode acrescentar, como eu falei, é aberta, né, a proposta, então, acrescentar outras camadas de reflexão também, adequando à realidade de cada turma, incentivar as trocas de experiências e concepções, né, essa questão social, de formação de grupo, essa questão da formação de grupo também sugere, né, que seja feita pelos próprios discentes, para poder estimular também autonomia na tomada de decisões, né? E aí a gente sugere que, no caso de intervenção do docente, tenham 2 enfoques aí, né? Um grupo com uma maior diversidade possível, né, distribuindo os estudantes com habilidades socioemocionais e aqueles que ainda não desenvolveram essas habilidades para equilibrar ali, ou então respeitar ali também os grupos de afinidade, né, que já são estabelecidos. E a escolha dessas opções, né, pode ser feita em conjunto com as turmas, criando esse senso aí também de apropriação da metodologia da sequência, né, todos horizontal. E também se sugere materiais para aprofundamento conceitual, né? Então, lá no vídeo, ela comenta, tem comentários sobre um artigo científico, né, mencionado aí por volta no 2.50 lá do vídeo, e aí pode entrar na discussão do que seria um artigo científico, e utilizar tem um texto que a gente selecionou do Guia dos Entusiastas da Ciência, da Universidade Federal do ABC, que é intitulado O que é um artigo científico. Tem o glossário também, que a gente colocou todos os conceitos que são trabalhados, né, dentro do projeto, e também a classificação nova dos alimentos, né, que pode ser aprofundada. Então, tem o Guia da Alimentação dos brasileiros, que também é muito para a população brasileira, que é muito rico e que traz todos esses elementos, assim, que a gente está, esse conteúdo que a gente está falando aqui, de uma forma bem dinâmica e ilustrada, assim. Então, e entre outros, né, que estejam relacionados. Deixa eu sair daqui. Cadê vocês? Não sei se a gente fala agora, antes de entrar na sessão 2, ou se a gente entra na sessão 2 e depois fala sobre tudo. Eu não sei, acho que talvez seria melhor entrar para a gente depois falar sobre tudo, fazendo um tacadão, assim, de tudo que a gente viu, talvez. Que aí já mistura, né? Talvez a gente vai dar sugestão agora e pontuar coisa que vai ser vista na sessão 2, não sei. Por exemplo, eu tinha uma reflexão sobre a parte de avaliação, mas aí talvez na outra sessão já vai vir alguma coisa sobre isso, então convém esperar para ver se é isso mesmo.
Então, todo mundo está de acordo? Não sei se Bia, LG e Sheina querem acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa da sessão 1, antes de entrar na sessão 2, ou se a gente já emenda com a Sheina na sessão 2. Por mim, podem seguir. Bom, eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Se vocês quiserem falar alguma coisa enquanto isso, fiquem à vontade. Enquanto a gente dá esse pequeno respiro também, vou colocar aqui no nosso chat a lista de presença para todos assinarem, por favor. E só retomando, pessoal, teve gente que chegou um pouquinho depois, né, que a gente começou a nossa conversa, então a gente está apresentando as sessões do nosso livreto didático, né, que é esse material que a gente sempre comenta aqui, e a nossa ideia, então, é, durante essa semana, apresentar 4 sessões, 2 hoje, 2 na quinta-feira, e depois, na semana que vem, discutir propostas de adaptação dessa sequência didática na prática com vocês. Então, para isso, a gente vai passar uma tarefa para casa, né, que é uma ficha de adaptação dessa sequência de acordo com o que vocês acharam de toda essa apresentação, né? Então, enquanto a gente vai fazendo essa exposição com algumas sugestões de como trabalhar esse material, fiquem aí com a cabeça já pensando em como vocês podem fazer adaptações, flexibilizar esse protocolo, né? Porque aqui a gente está apresentando realmente uma sugestão e potenciais de uso desse material, né? Mas a ideia é realmente que ele seja adaptado a diferentes contextos, né? A gente sabe que, como aqui tem muita gente atuando em diferentes locais, né? É interessante a gente ter essa conversa. Muito bem. Espera aí que eu me perdi nas telas. Pronto. Então, agora a gente começa a sessão 2. Novamente aqui no nosso círculo, né, do ciclo investigativo. Então, a gente já passou pela conceitualização com a Vanessa, né, que é a sessão 1 do nosso livreto. E agora a gente parte, então, para a formulação, né, o questionamento e uma formulação de hipótese. E para a parte de investigação. Então, a gente vai falar de natureza da ciência nessa sessão, de confiabilidade da ciência e de ciência cidadã. Então, é um pouquinho do que a gente já falou nas aulas passadas, mas agora aplicando dentro desse projeto, né? E qual que é a nossa pergunta de pesquisa, né? Então, na sessão 2, a gente começa apresentando a pergunta de pesquisa. Como a Vanessa falou, né, a gente vai fazer uma investigação sobre a segurança alimentar, mas no nosso livreto, né, voltado para alunos do ensino fundamental 2, é assim que ela está colocada. Como é a alimentação das pessoas da minha região? Então, é uma pergunta direta, que tem todas aquelas características, né, que o LG apresentou, assim, de definição de uma pergunta de pesquisa, né, ela está delimitando que pessoas nós vamos investigar, qual é o nosso objeto de pesquisa, né, a alimentação das pessoas. E aqui nessa figura a gente tem essa ilustração, então, de um foco aqui em um local, né, num estado, dentro do estado, variação também na alimentação das pessoas, e é isso que a gente vai investigar, né. E só um parênteses aqui, né, a gente está aqui sempre falando do nosso livreto, né, essa é a capa dele, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de explorar um pouquinho esse material, né, ele está no Moodle e também foi enviado para vocês por e-mail, né, tanto o livreto quanto a cartilha. Eles têm em versão PDF, eles são um material gratuito e livre, então eles estão disponíveis para todo mundo, né, ele fica disponível no formato digital. E o livreto, a Fernanda perguntou aqui, né, da versão impressa, a gente tem uma versão impressa desse livreto exatamente para os alunos trabalharem em sala de aula, né. Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso também. E é um material que a gente fez com muito carinho, vocês podem ver que ele tem ilustrações muito
bonito, ele é todo colorido, foi feito por uma ilustradora muito legal, que chama Fran Matsumoto, a gente sempre fala dela, porque o trabalho dela é muito primoroso, inclusive está sendo indicada para prêmios por aí, né? Então, é realmente um diferencial, assim, que torna esse material muito atrativo, né? Bom, então, como a Vanessa estava falando, né, agora a ideia, a gente fez toda uma contextualização sobre a questão da alimentação, então questões culturais, questões de prazer da alimentação, né? Então a seção 1 tem um texto tratando de várias questões relacionadas à alimentação, né? E também sobre os impactos da alimentação no meio ambiente. Então é uma pincelada bem geral sobre esses temas que a gente já se debruçou bastante aqui no nosso curso. E a ideia, então, é que eles reflitam e pensem como investigações podem ser feitas dentro desse tema e como essas investigações podem ser contextualizadas dentro da realidade em que eles vivem, né? A Vanessa também comentou que a gente propõe a formação de grupos para eles trabalharem e que eles vão se tornar um cientista cidadão, né? A ideia é sempre fomentar esse desenvolvimento de um cientista, né? Então, na seção 2, a gente vai trabalhar com essa parte mais de fazer o projeto de ciência, né? A ideia, então, é trabalhar a natureza da ciência para eles entenderem como a ciência funciona e depois partir para a parte prática, que é se engajar no projeto de ciência cidadã, como a gente já falou bastante aqui, né? E esses dados e trabalhar um pouquinho em cima deles, fazendo as análises, então tem todo um trabalho em cima disso, né? E antes da gente entrar, então, na descrição desse protocolo de ciência cidadã, eu queria trazer, então, um pouquinho a discussão sobre essa questão dos jovens. Foi produzido alguns anos atrás pela Fiocruz. Ele é desse INCT que trabalha sobre comunicação pública da ciência, né? Um grupo de pesquisa que faz essas pesquisas frequentemente para saber como o brasileiro se relaciona com ciência. E essa especificamente foi sobre a percepção dos jovens brasileiros. Eles focaram aqui para jovens de 15 a 24 anos, embora não seja o público-alvo do nosso curso, né, aqui, a gente está fazendo essa discussão porque são dados bem interessantes. Então, eles fazem uma série de questionários aplicando para esses jovens pelo Brasil todo, para entender como eles percebem a ciência na vida deles. Então, aqui tem alguns resultados, apenas alguns pensados para a gente começar a discutir sobre isso, né? Então, uma pergunta que eles fazem é com quem você conversa sobre ciência e tecnologia. Então, dá para ver aqui que o principal é com professores, então dá para ver que a escola tem um papel fundamental para esses jovens terem contato e discutirem ciência e tecnologia, né? Amigos aparecem em segundo lugar, outros parentes que não pai e mãe, né? Então, aqui aparece em terceiro lugar, mãe, pai. E aqui não responderam, outras pessoas. Então, dá para ver que a escola é um espaço importante para se discutir ciência. E amigos também pode ser algo relacionado à escola, né? Então, não necessariamente é algo que se discute em casa, né? Se discute mais nesse contexto de vida escolar, de vida de trabalho. E outra pergunta sobre que fontes são confiáveis sobre ciência, né? E olha só que interessante. O primeiro lugar é dos professores, de novo. Então, eles acreditam que conversar com professores, trocar ideia com os professores sobre ciência é algo confiável, né? Uma fonte confiável de informação. Médicos aparecem em segundo lugar, então cientistas de universidades ou institutos de pesquisa públicos aparecem em terceiro lugar. Jornalistas, religiosos, representantes de organizações de defesa do meio ambiente, cientistas que trabalham em empresas, apareceu aqui separado, olha só que interessante, não apareceu como tão confiável, né? Então, eles acham que pode ter um viés aqui. Artistas não são muito confiáveis para se discutir ciência, segundo os jovens, nenhuma delas. E, por último, os políticos. Então, aqui é uma grande desconfiança com políticos. Mas me chama a atenção que, então, os professores estão sempre aqui no topo da lista. Outra questão é sobre essa vontade de seguir uma carreira científica, né?
E aqui eles perguntaram, então, se essa profissão era atrativa para esses jovens. Eles dizem quase na sua totalidade que é muito atrativa e atrativa. Por outro lado, eles também acham que é muito difícil de alcançar. Então, aqui, olha só, é difícil de se alcançar a profissão de cientista? 49% dizem que é muito difícil, 44% dizem que é difícil. Então, somando aqui, quase todo mundo acha que é difícil. Então, vejam só, é atrativo, mas não é fácil e talvez não seja acessível, né? E, por último, como esses jovens percebem um cientista, né? Então, é bem comum a gente ter aquela visão de um cientista bem estereotipada, né? Um maluco que grita eureka, e geralmente é representado por um homem, né? Existe uma figura bem estereotipada, e isso é inclusive evidenciado por algumas pesquisas, né? E aqui eles contam então um pouquinho como eles, quando eu penso em cientistas, eu acho muito provável ou muito provável que, então começando aqui de baixo, muitos acham que eles são criativos, aprendem rapidamente coisas novas, são organizados, pensam muito em suas famílias. O que mais que eles pensam? Eles pensam que, em geral, os cientistas evitam as festas e a vida social, passam quase o tempo todo sozinhos, têm poucos amigos, são esquisitos, não são muito atraentes e não têm um casamento feliz em geral. Então, dá para ver que tem uma visão aqui um pouquinho estereotipada, né? Então, apesar de pensar em cientistas como pessoas criativas, inteligentes, que aprendem rápido, também tem uma questão aqui que é uma pessoa isolada socialmente, que não é muito bem sucedida nesse campo social, né? Então, dá para ver que eles enxergam o cientista como algo um pouquinho diferente. Isso mostra, talvez, que eles não tenham muito contato com cientistas, né? Porque um cientista é uma pessoa como qualquer outra, com muita paixão pela ciência, mas não quer dizer que vai ser uma pessoa esquisita, né? Como eles ressaltam aqui. Então dá para ver que tem ainda bastante coisa para a gente trabalhar com os jovens em relação à ciência, né? E aqui fica a pergunta, como trabalhar nessa interface ciência-sociedade, pensando na escola, mas não somente na escola, em vários contextos educativos, né? Eu não sei se alguém aqui teve alguma experiência delas em trabalhar com questões de ciência junto com os seus alunos ou no seu trabalho. Se alguém quiser compartilhar algum relato, alguma experiência bem-sucedida sobre isso, gostaria de ouvir vocês, se vocês puderem falar. Diga, Maria Paula. Eu acho que eu poderia, de novo, né, trazer um pouco da experiência do CREM. De novo, é um espaço de educação, mas não é um espaço formal, não é uma escola, né, mas é um centro de educação e recuperação nutricional. Eu acho que tem vários grupos aí de incidência no território, mas eu lembro uma, e o Adolfo está aqui comigo hoje. Ele é uma das pessoas que conduziu, um dos profissionais que conduziu isso no CREM, que foi uma oficina de cartografia no território para a identificação de pântanos e desertos alimentares. Na época eram desertos alimentares, acho que o Adolfo pode até me complementar. Então, a pergunta, foi feita essa primeira etapa, né, que a Vanessa colocou, né, de trazer o material. No caso, o material utilizado foi o guia alimentar para a população brasileira. E a pergunta é, meu bairro é um deserto, eu vivo em um deserto alimentar. Então, foi feito uma varredura, né, foi feito por cartografia, foi feita essa varredura, onde os jovens trouxeram os seus endereços, então se imprimiu, né, esse mapa, e eles foram buscar, né, foram mapear nas ruas do bairro
esse material, né? Eu acho que eu já trouxe aqui uma vez, mas eu acho que esse foi um exemplo muito forte de um processo de pergunta respondido pelos jovens, né? Não sei. Se o Adolfo quiser me complementar, ele está aqui, acho que no grupo hoje. Não sei se ele está ouvindo. Estou ouvindo, sim. Desculpa aqui a entrada, sim, mas estou no deslocamento, então ficou um pouco difícil a interação. Mas foi exatamente isso. A partir dessa pergunta, e os jovens partindo da casa, da residência de cada um, nessa cartografia, mapeando e respondendo exatamente essa pergunta. A minha localidade, a minha casa, o meu bairro é um deserto alimentar? E aí a gente partiu nesse mapeamento e com essa pergunta a ser respondida. Muito bacana, gente. Dá para ver, então, que é muito possível, né? E usando a criatividade, tem vários temas que podem ser investigados e produzir dados de verdade, dados importantes, né? Naquele contexto, naquele território. Então, bem legal essa experiência. Mais alguma questão, pessoal? O pessoal das escolas tem alguma... Não precisa ser uma experiência, pode ser só uma impressão também dos alunos sobre essa questão científica. Bom, vou continuar, mas se alguém quiser depois comentar, pode me interromper. Bom, então isso introduz um pouquinho como a gente começa a sessão 2, né? A gente vai falar de natureza da ciência, confiabilidade da ciência, exatamente para mostrar um pouquinho como é ser um cientista, né? Que cuidados devem ser tomados, como refletir todo esse preparo, né? Não é chegar e já ir coletar os dados, né? Peguei a pergunta, peguei o roteiro de entrevista e vou fazer, né? Aqui a gente tem uma reflexão anterior. Essa reflexão, então, começa com um texto, a gente tem um texto da seção 2, que fala sobre ciência no cotidiano, questões sociocientíficas, né? Sempre trazendo essa questão que não é apenas ciência e tecnologia, mas ela está inserida no contexto social, e confiabilidade na ciência. Então, aqui a gente fala de 3 pontos na parte de confiabilidade da ciência, né? O primeiro deles é que os cientistas fazem observações e medições cuidadosamente. Então, aqui tem a ilustração mostrando que existem instrumentos para fazer as medidas, né? Você não faz uma medida a olho, você faz usando um instrumento, você faz usando uma balança, faz medidas precisas, né? Que são replicáveis por outras pessoas. E com isso a gente evita erros, né? E aumenta essa confiabilidade nos nossos dados. Então, a ideia é que eles percebam isso, né? Todo esse cuidado ao se coletar dados científicos. Que mais? A gente fala sobre o cientista como uma pessoa, né? Com os seus valores, com suas crenças. Então, aqui a gente ilustra isso, né? Mas os cientistas vão analisar os fenômenos de maneira objetiva, evitando que os valores e emoções interfiram na pesquisa, né? Então, exatamente tratar disso com os alunos, né? Você tem seus valores, tem suas crenças, mas na hora de ser um cientista você vai ser o mais objetivo possível, né? Você não pode deixar que isso influencie o seu julgamento, a sua forma de atuação, né? Como a gente vai tratar de um tema bastante sensível, né? Uma entrevista sobre segurança alimentar, é importante que eles tenham essa reflexão, né, anterior. E, por fim, o terceiro ponto é a questão da revisão por pares, né? Então, aqui tem os cientistas trabalhando em conjunto e os dados científicos são sempre revisados e avaliados por pares, exatamente para aumentar a confiança, passar por um processo de avaliação, né? E, por fim, a gente consegue aumentar a qualidade dos nossos produtos de pesquisa. Então, é importante também sempre mostrar que a ciência tem todos esses passos exatamente para que os problemas sejam detectados, né?
Então, tem vários passos e isso torna a ciência bastante confiável, né? Ela não é absoluta, mas ela tem várias etapas para torná-la confiável. Diga, Joana. Oi, desculpa, mas eu não apertei na mãozinha, não, foi um engano, tá? Ah, tá, desculpa. Tranquilo. E desculpa que tá um barulho aqui, gente. Espero que não esteja alto para vocês. Bom, então depois de discutir essas etapas da ciência, né, e de confiabilidade na ciência, a gente vai falar então sobre o método científico. Aqui no nosso livreto, no nosso protocolo, a gente trabalha com o método hipotético dedutivo, seguindo aqueles passos que a gente já discutiu aqui. Isso também é apresentado para os alunos dentro desse livreto. Então, o processo de método hipotético dedutivo começa com uma observação objetiva, né, e cuidadosa, de um objeto ou de um fenômeno, e com isso você vai aguçar sua curiosidade e elaborar perguntas e questionamentos, criar um método para responder às suas perguntas, um método confiável, um método preciso, né? Analisar os resultados, depois de coletar os dados, concluir e responder a pergunta, e isso com certeza vai gerar novas perguntas e o ciclo começa novamente. Então, agora a gente falou sobre ciência para os alunos, a gente vai falar de ciência cidadã, né? Agora eles são convidados a participar do processo científico. Então, a gente traz o conceito de ciência cidadã, ele é explicado de uma maneira simplificada aqui no nosso livreto, né? Falando dessa parceria entre cientistas e cientistas cidadãos, para a gente fazer um projeto científico genuíno, cuidadoso, e com isso descobrir coisas novas e importantes. Antes de fazer isso, a gente discute bastante seriamente a questão de ética e responsabilidade, novamente trazendo aqui para o nosso tema de pesquisa, que é alimentação, né? É lógico que todo processo investigativo precisa ser pautado na ética e na responsabilidade, mas aqui, como é um tema que envolve pessoas, envolve um assunto delicado, ele é mais importante ainda. Então, os alunos são convidados a refletir, né? Eles são os pesquisadores, eles têm que assumir essa postura responsável e, quando eles vão fazer as entrevistas, eles têm que fazer uma série de etapas também, né? De explicar a pesquisa para o seu entrevistado, falar que essa pesquisa faz parte de um estudo, que ele é um cientista cidadão coletando os dados, que os dados vão ser anonimizados, então a pessoa que participa não precisa ter medo, seus dados pessoais não vão ser divulgados, e que não é obrigatório, então é um convite a participar da pesquisa e você não pode obrigar ninguém a participar, né? A pessoa pode se recusar ou ela pode desistir no meio do caminho. Então aqui a gente trata um pouquinho com os alunos como é todo esse processo de ética em pesquisa. Como acontece a coleta de dados, né? Então depois de todo esse preparo, lá no nosso livreto a gente tem uma ficha de coleta de dados, que é essa daqui, que é baseada nos marcadores do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, como a Vanessa também comentou. Então, ele é bastante simples, esse protocolo, né? Então, dá para ver aqui que são perguntinhas objetivas, a gente vai falar de cada uma delas em sequência, né? Mas que é uma entrevista, então, rápida e ela é padronizada, então dá para ver aqui que não vai fugir, não vai ter uma resposta aberta, né? Que a pessoa vai devagar sobre a sua alimentação. A resposta é sim, não, ou não sei, ou quais tipos de refeição a pessoa fez. Então, ela é bastante objetiva exatamente para a gente ter essa precisão nos nossos dados. E para a gente contextualizar aqui, por que a gente escolheu esses marcadores do SISVAN para esse projeto, né? Existem vários outros tipos de formas, né, de metodologias para se investigar segurança alimentar. A Bia falou um pouquinho da EBIA, né, que é a Escala Brasileira de Segurança Alimentar, se muito não me engano, senão vocês me corrijam. Então, existem formas de se medir. A gente mesmo, quando a gente estava discutindo a formatação desse projeto, a gente pensou em várias opções, mas a gente acabou ficando com os marcadores do SISVAN porque eles têm exatamente várias vantagens. Eles são
simples, padronizados, seria de fácil aplicação pelos alunos nessa idade. E esses marcadores foram criados no contexto de aplicação no sistema de saúde, né, na atenção básica à saúde. A ideia é que a pessoa atendida, então, responda essas perguntas, esses dados são coletados, mas a pessoa que faz o atendimento, né, o profissional de saúde, tem aqui um guia de passo a passo de como tratar essa pessoa, né, caso dependendo da resposta dela, né. Então, ontem o usuário consumiu feijão? Se não, estimule o consumo diário de feijão. Então, ele exatamente dá esses direcionamentos para a pessoa melhorar a sua alimentação e para a gente também ter esses dados sobre como está a alimentação dos brasileiros. Aqui é um pouquinho da história desses marcadores, né? Foi um protocolo elaborado nessa pesquisa de orçamentos familiares, com 40 mil brasileiros, então vejam só que foi um protocolo bastante validado, né? Ele é baseado em dados da população brasileira em larga escala. E a resposta que ele nos dá, depois de todas aquelas perguntas, é um diagnóstico sobre a alimentação daquele indivíduo, né? Se é uma alimentação saudável e não saudável. E como eu falei, exatamente voltada para esses direcionamentos. Com certeza a Maria Paula tem bastante a comentar sobre isso. E outra coisa legal do Sisvan é que ele tem um sistema online com toda a base de dados que é coletada no sistema de saúde. Então, aqui a gente tem, é possível baixar esses dados, é possível usar filtros, né, para baixar de acordo com a região, de acordo com a pergunta daquele formulário. Então, esses dados estão disponíveis e é bem interessante porque a gente consegue, então, coletar os dados nos nossos territórios a nível local e depois comparar com o contexto brasileiro. É um pouquinho chatinho esse daqui, tá aqui o link, né, se vocês quiserem depois explorar essa ferramenta. Ele é um pouquinho demorado porque é bem pesado isso aqui, né, mas é bem interessante para a exploração posterior. Bom, alguém levantou a mão? Eu fiquei com uma dúvida. No Sisvan, quando você fala em comparação de dados, né, pensando que esses dados abertos, eles não são desagregados, eu não sei, eu fiquei pensando como é que é essa experiência do aluno, ele entra pelo município e vê como é que é o bairro dele a nível de consumo, nos dados abertos, nos relatórios abertos do Sisvan? É essa a prática que eles fazem? Então, ali, da última vez que eu mexi, o dado era regional, então tinha região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, então não chegava no nível do município. Inclusive, essa é uma das demandas, né, do nosso projeto, exatamente gerar os dados em nível local, né, devido a essa dificuldade que é bastante discutida em várias instâncias, né, de ter dados locais sobre insegurança alimentar. Então, ali é um panorama um pouquinho mais geral, pelo menos do que eu explorei ali na plataforma. E como eu falei, assim, eu tive bastante dificuldade de usar porque era bem difícil baixar os dados. Não sei se você tem uma experiência um pouco mais ampla com isso. A gente costuma ver dados municipais de consumo aberto, principalmente aleitamento materno, dá para fazer relatório municipal, dados de primeiríssima infância, mas o CEINFO, recentemente, ele tem soltado no município de São Paulo relatórios distritais, as grandes regiões por saúde, né? Então, é realmente uma pergunta, fiquei com essa curiosidade mesmo de que nível de discussão que era feita com os alunos, né? Mas acho que a Bia está colocando aqui no chat que
que os alunos conversem e discutam, e perguntem, entrevistem as pessoas do núcleo familiar, né? Acho que é bem... Mas era uma dúvida só. Desculpa. Imagina, obrigada. Então, como a Bia comentou, Bia, se você quiser falar, fica à vontade também. E aqui a gente vai, nesse nível, a gente até antes falava de bairro, né, mas a gente viu que não era uma boa delimitação para tratar de bairro, né, a gente não conseguiria controlar tão bem que bairro que a pessoa, que o aluno estava investigando, né, mas a ideia é centralizando na escola, né, naqueles alunos daquela região, geralmente existe essa associação, né, local, investigar aquele local, e isso pode ser, então, comparado com os dados mais abrangentes que tem ali na plataforma. E aí, indo um pouquinho além, né, a gente está também para trazer semana que vem, a gente espera que dê certo, porque a gente está para lançar um site do nosso projeto, né, e ali a gente vai, então, ter um mapinha com todos os dados que vocês produzirem também, né, vão entrar todos lá, anonimizados, com todo cuidado, e a ideia é que a gente também consiga fazer esses filtros por estado e por município. A gente não vai chegar a níveis micro, né, de escola, assim, mas a ideia é que os alunos consigam fazer essas comparações, exatamente de entender a realidade deles, mas depois fazer esse contraste maior. E isso também, novamente, né, são possibilidades e sugestões, assim, eu acho que tem diversos outros caminhos para se seguir, inclusive com esses que a Maria Paula estava comentando, né, então eu acho que, enfim, essas possibilidades, na verdade, são infinitas. Só para complementar, assim, né, toda essa ideia do projeto dos detetives também veio muito a partir, não só, mas também a partir da nossa inserção no Comusan, né, no Conselho Municipal de Segurança Alimentar de São Paulo, e que durante a pandemia a gente teve muita dificuldade de mapear aquelas regiões que estavam com uma maior vulnerabilidade, né? Assim, houve uma demanda por esses dados, uma demanda muito grande por esses dados mais localizados para poder direcionar as ações, né? Até de assistência naquele momento. Então, a nossa ideia com esse projeto também é construir essa base de dados, né? De uma forma que seja feita a partir das escolas, dos locais de educação, para que tenha uma certa continuidade, né? Que não dependa de determinados governos, da vontade de quem está ali, ou de censos a serem feitos, sei lá, de tantos em tantos tempos. Então, a gente quer realmente construir essa base de dados localizada e aí conseguir falar, então, nesse território escolar, a situação alimentar é tal, então seria interessante fazer tal coisa nessa região. Obrigada, Bia. A Maria Paula compartilhou um link aqui com a gente, eu não consegui abrir ele aqui. Eu só gerei rapidinho, eu entrei no Sisvan e gerei rapidinho os dados desagregados, porque existe essa possibilidade, né, de município. Eu acho que esse é o grande desafio de uma plataforma como o Sisvan, né? Ofertar em tempo real, né, os dados, seja de antropometria, seja de consumo, né? Eu acho que a gente está sempre 2 anos atrasados, né? O CEINFO aqui, que é a coordenação de informação aqui do município, ela soltou em 2022 um relatório de consumo e de antropometria de 2019,
Então, eu acho que tem esse grande desafio, né, de qualificar um dado coletado pelos muito profissionais. Eu fico pensando quão bacana, né, não seria se esses dados pudessem, de alguma forma, também fazer parte dessa plataforma, né? A gente sabe que hoje você precisa ser um gestor do SUS para poder lançar, né, ou ser um profissional minimamente do SUS para poder lançar essas informações no eSUS, né? Mas eu fico pensando que interessante, né, essa possibilidade de jovens poderem estar aumentando essa cobertura de vigilância e monitoramento nutricional, né? E como essa plataforma poderia ser mais democrática, né? Assim, lógico, tem todo um zelo com o dado, mas vocês mesmos apresentaram em algum momento do curso que a confiabilidade dos dados da ciência cidadã é muito semelhante, né? Em algum momento vocês chegaram a comentar isso, né? Então eu fico provocada, porque o Sisvan é tão potente, é tão, ao mesmo tempo, subutilizado, mas tem como uma premissa os dados serem abertos e acessíveis. Você viu, eu dei um clique, eu consegui ver quanto é que estava de prevalência o aleitamento materno na UBS do Cambuci. Quer dizer, o quão democrático, permite à população acessar um dado tão importante como, por exemplo, o aleitamento materno, né? Não, eu só estou divagando um pouquinho com vocês, porque eu sou muito fã do Sisvan, mas, ao mesmo tempo, ele não é em tempo real, que eu acho que esse é um grande problema dele, né? E pensando que a gente está gerando toda essa produção no território, né? Quão bom seria se a gente pudesse incidir nessa plataforma, né? Só uma reflexão que eu estou trazendo aqui para o grupo. Com certeza, é o nosso sonho também. A gente sempre sonhou também em deixar esses dados junto, né, desses dados do Sisvan. E como você falou, tem toda uma questão aí, né, é um sistema, enfim, tem todos os seus cuidados, mas hoje em dia, a tendência, pelo menos, é lógico que ainda não é amplo, mas a tendência é se juntar os dados coletados pelos profissionais e os dados de cientistas cidadãos. Nas planilhas, né, você consegue fazer uma marcaçãozinha, falar, esse dado é dado de ciência cidadã, você consegue fazer essa ressalva, exatamente para se tiver algum viés ou você não quiser incluir esses dados em alguma análise, você pode fazer um filtro, excluir, mas você também pode juntar e ter dados que você não teria, talvez, de outra forma, né, atingindo lugares, atingindo pessoas que não seriam atingidas. Então, a gente tem esse sonho também, e é uma das vantagens da gente seguir esse protocolo, né? Conseguir fazer dados que estão ali comparáveis com os dados coletados pelo sistema de saúde, né? Mais alguém quer comentar, pessoal? A gente se empolga também. E aí, eu não consegui abrir direto aquele link que a Maria Paula compartilhou, mas aqui está a plataforma do Sisvan, então dá para brincar, explorar todas essas possibilidades. Então, vários anos disponíveis, meses. Ah, olha só, eu que tô maluca, tem sim município. É porque eu lembro de baixar os dados por região. Desculpa, gente. Já estou esquecida. Mas então tem muitas possibilidades aqui. Só explorar essa plataforma com os alunos também é bastante rico, né? Enfim, fica aqui a sugestão. Voltando para a nossa sequência, né? A gente, então, apresentou todos os cuidados para os alunos fazerem as entrevistas, né? Todas as questões de ética e responsabilidade que eles têm que ter. Agora a gente vai partir para a coleta de dados para valer.
Antes disso, eles são convidados aqui nessa parte 1 a testar o protocolo entre eles em sala de aula, né? Então, cada um entrevista um colega dentro do seu grupo, né? Porque é importante isso, é um teste piloto, né? Para ver se você tem alguma dúvida na pergunta, como você acha que você vai fazer aquela pergunta para o seu entrevistado, né? Então, é importante ter esse teste piloto, né? Eles estão aqui no preparo para ser cientistas. Na parte 2, então, eles vão fazer a entrevista, né? Aqui tem os cuidados, então, de entrevistar uma pessoa adulta, explicar o objetivo da pesquisa e responder todas as perguntas, né? Então, deixando aquele dado sem lacunas, né? Todas as perguntas vão estar respondidas. Lembrando que a pessoa pode responder não sei, né? Então, não é que ela não souber, essa é uma resposta possível também. E aqui está a nossa ficha de coleta de dados, né? Então, aqui tem um roteirinho para o aluno explicar que pesquisa é essa, por que ele está fazendo isso, né? Então, tem uma fala que ele pode ler, colocando que essa é uma pesquisa feita pela escola tal, né? A escola que ele faz parte. Aqui são os dados do entrevistador, né? Do aluno, da escola. Ele vai coletar, então, dados demográficos desse entrevistado. Então, nome, idade, gênero, bairro. E aqui é importante que a pessoa já vai ter sido informada por que ela está fornecendo esses dados e que são dados que não vão ser divulgados, né? Afinal, aqui são dados sensíveis. E aí entra nas perguntas do nosso protocolo aqui. Então, tem as perguntinhas e a resposta objetiva que o entrevistado vai dar. Eu não vou passar por cada pergunta porque a gente já vai chegar nelas, tá bom? E na parte 3, então, eles voltam com os dados para a sala de aula e vão fazer uma organização. Aqui a gente tem uma sugestão de como fazer isso, né, para trabalhar exatamente essa análise de dados e essas habilidades de matemática e de análise de estatística. Eles vão organizar por grupo e depois com os dados da turma toda, né, eles fazem uma organização inicial dentro daquele grupinho de mais ou menos 5 alunos, né, se essa for a abordagem que vocês forem seguir. Depois eles vão fazer compartilhar tudo isso com a turma toda, a ideia é que todo mundo traga os dados coletados em um dia, né? E vão construir os gráficos para entender, então, o que eles encontraram. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né, para a primeira pergunta. Então, a gente tem uma pergunta sobre os hábitos de alimentação. Se você tem, é uma pergunta... Peraí, deixa eu ver. A pergunta não está aqui, mas é uma pergunta se você tem o hábito de fazer as suas refeições assistindo TV ou mexendo no celular. Então, a resposta pode ser sim, não e não sei. A ideia, então, é que eles façam um compilado, né, sumarizem isso para o grupo, todas as respostas sim, todas as respostas não, todos os não sabe, e o total aqui. E depois eles façam isso com o auxílio do professor para a turma toda, né? Todo mundo tem os seus dados aqui de grupo, depois compartilhando com a sala toda para entender, dentro daqueles 30, 40 alunos, o que foi que eles encontraram. E aí eles constroem um gráfico. Então, lá no nosso livreto tem um espaço que eles podem preencher, né, com quadriculado. Então, eles podem treinar essas habilidades de construção de gráfico. É um gráfico simples de coluna, né? Então, bastante simples. Você conta as unidades aqui, né, para marcar qual foi a resposta da turma. Aqui está um exemplo de como seria o gráfico. E aí eles vão fazer essa análise sobre as refeições e os hábitos de ver TV e mexer no celular, né? Então, se isso é frequente ou não, e o que significa isso, né? Por que essa é uma das perguntas do protocolo? O espacinho para eles fazerem os gráficos, e a outra pergunta é sobre quais refeições você fez no último dia, né? Então, café da manhã, lanche da manhã, são 6 refeições aqui, a pessoa responde quais ela teve, e como é feita a sumarização aqui. Aqui eles vão ter que também ter um acompanhamento para fazer essa sumarização, porque a ideia é que eles contem quantas refeições a pessoa teve. Então, conta quantos sim, né, quantas refeições tiveram positivo aqui, e colocam aqui na sumarização, né? Então, a gente não vai investigar cada refeição, quantas pessoas têm acesso ao café da manhã, quantas pessoas fazem lanche, mas sim
qual é o número total de refeições que as pessoas estão fazendo, né? Sempre focando nesse último dia. E aqui, então, seria um exemplo de como seria o gráfico que eles vão construir. E a partir disso, então, discutir, né? Qual é o número mais frequente de refeições que apareceu? Será que essas pessoas estão em situação de insegurança alimentar, né? Baseando aqui no número de refeições. E aqui, uma ideia seria discutir, assim, colocando como um corte o número de 3 refeições, né? É mais comum que as pessoas façam 3 ou mais ou menos refeições durante um dia. E aqui é sobre os tipos, a última pergunta é sobre os tipos de alimentos consumidos. Então, tem uma série de alimentos aqui: feijão, frutas frescas, verduras ou legumes, hambúrguer ou embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, biscoito recheado e guloseimas. Então, aqui a pessoa vai, então, falar o que ela consumiu dentro desses itens aqui. Então, dá para a gente ver que tem vários alimentos mais saudáveis, né? Alimentos não processados, e tem os alimentos processados também, ricos em açúcar, ricos em gordura, exatamente para a gente conseguir saber se a alimentação é mais saudável ou menos saudável. Novamente, eles fazem a sumarização e constroem um gráfico. E aí eles vão, então, voltar para aquelas discussões lá do começo do livreto, né, de que eles aprenderam a classificação dos alimentos. E aí eles vão, então, discutir que tipo de alimentação essas pessoas que eles entrevistaram estão tendo. E aí existem várias possibilidades de se trabalhar com isso. Aqui a gente dá algumas ideias, né? Além desse trabalho em grupo, de construir gráficos, de fazer as tabelas. Eles podem, então, fazer a discussão por grupo e depois comparar entre grupos e comparar com o total da sala para discutir, assim, será que o tamanho amostral, né, o número de entrevistados influencia o resultado? Será que essa é uma questão importante para a ciência, né? Quantos entrevistados eu tenho que ter para fazer um diagnóstico da minha realidade? E também aqui nessa questão dos tipos de alimentos, dá para a gente discutir que alimentos são mais frequentemente consumidos por aquelas pessoas entrevistadas, né? E a partir disso, discutir se isso é bom, se isso não é tão bom, o que pode ser feito em relação a isso. Existem, então, várias possibilidades de se encaminhar essa parte de análise dos dados. E aí, pensando nessa questão de ciência cidadã que a gente já entrou aqui, né? Falando dos dados, da qualidade desses dados, pensando isso como um projeto de ciência cidadã, né, que ele a gente então está sempre tomando esse cuidado de padronizar e aumentar ao máximo a qualidade dos dados que a gente vai produzir com esse protocolo, porque a ideia, além de ter toda uma questão educacional para ser trabalhada, a gente está produzindo dados de verdade, a gente quer que esses dados depois sejam visibilizados. Então, tem todo esse cuidado, e a ideia depois é a gente trabalhar com esses dados e deixar eles disponíveis no site do projeto. Tendo várias escolas e vários locais fazendo esse projeto, a gente vai ter formas de comparar esses dados entre os participantes dos nossos projetos, né? É interessante, então, a gente sempre tem esse objetivo de ter um compartilhamento dos dados para essa conversa entre as turmas, né? Isso seria super interessante. E como a gente também comentou, comparar com os dados lá do Sysvan, naquela plataforma. Outra questão é assim, será que os alunos vão fazer várias entrevistas? A gente recomenda que cada um só precisa fazer uma entrevista, né? Então, cada pessoa, cada aluno tem o seu livreto, faz uma entrevista, coleta os dados e depois trabalha esses dados em conjunto com a sala. Isso, se ele se empolgar, eu acho que claro que ele pode fazer mais entrevistas e isso só tem que ser, então, trabalhado com cuidado, né? Aquele aluno tem várias entrevistas, ele tem que depois passar esses dados direitinho, ele não pode misturar dados de uma entrevista com outra, né?
ele vai precisar investigar pessoas diferentes, né? Se ele investigar, por exemplo, entrevistar 4 pessoas da mesma família, a alimentação delas muito provavelmente é muito parecida, né? Então, ele vai ter que diversificar esse tipo de entrevistado que ele vai investigar. Então, são alguns cuidados, né? E sempre pensando nessa parte científica do nosso projeto. E aqui a gente entra numa parte importante, pensando na aplicação também, né? Que são as questões éticas e legais. Uma questão que estava até recentemente em aberto, né? É que a gente tinha que passar esse projeto por um comitê de ética em pesquisa, né? Todas as pesquisas realizadas com seres humanos têm que passar pelo comitê de ética, né? Esse comitê avalia, então, como vai ser feita essa pesquisa, se ela segue alguns critérios de ética que são a norma, né? E avaliar riscos e benefícios aos participantes, se os nossos protocolos estão corretos, e dado que esse nosso projeto seja aprovado, a gente vai aplicar esse projeto, mas os nossos participantes têm que sempre assinar um termo de consentimento. No nosso caso, a gente tem um consentimento do entrevistado, que é o nosso objeto de pesquisa aqui, né, falando de uma forma bastante fria. A gente vai ter também um termo de participação para os alunos, né, que muitas vezes geralmente vão ser menores de idade, né, então eles assinam um termo de assentimento, de que eles estão conscientes que eles estão participando de um projeto de pesquisa como cientistas cidadãos, e os pais também têm que assinar, os pais ou responsáveis assinam esse termo também. E isso muito pode ser facilitado através de convênios com as escolas, com os professores ou com outros espaços educacionais para a gente conseguir implementar, porque a gente sabe que não é uma logística muito simples, mas a gente vai fazer isso tudo bastante certinho para que esses dados depois possam ser utilizados para pesquisa, e se um dia alguém quiser incorporar eles lá no CISVAN, né, a gente tenha todos os critérios éticos seguidos à risca para mostrar que o nosso projeto foi feito com esse cuidado. E isso é um dos pontos que a gente gostaria de discutir também com vocês na semana que vem, então já fica aqui um ponto, né, de interrogação para a gente, né, de como, então, trabalhar essa questão dos termos de consentimento, que processos vocês acham que seriam interessantes de ter as cópias, de depois como passar isso para a gente, né, a gente talvez tenha um formulário online para esses dados serem digitalizados e serem incorporados nessa plataforma maior, né? A gente vai ter um repositório de tudo isso para ficar tudo armazenado e guardado para as análises gerais, né? São dados abertos, né? Então eles vão ficar disponíveis para a sociedade, lógico que sem os dados pessoais dos entrevistados e dos entrevistadores. E então a gente vai ter todo esse sistema em um site. A nossa ideia é ter um formulário ali para o envio dos dados. Esses formulários também podem ser... Os formulários não, desculpa. Os termos de consentimento, a gente pode também ter as versões impressas. A gente vai precisar, né, para os alunos levarem, para os entrevistados assinarem. E depois, como a gente faz essa coleta, né? A gente pode digitalizar esses termos, né, tirar uma foto e depois armazenar através do nosso formulário. Enfim, estamos abertos a ideias aqui e, claro, às críticas, né? A gente também quer saber o que é viável e o que não é viável, exatamente para a gente pensar em soluções de como isso pode funcionar. Porque a gente acredita mesmo que esses dados têm um potencial importante, né? Então, a gente quer que eles sejam visibilizados, né? Por fim, então, como é um projeto para a escola, né, pensado inicialmente para a escola, a gente sempre pensou, como a Vanessa já mostrou, né, lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, então, que habilidades a gente está trabalhando dentro dessa sequência, e aqui na seção 2, então, a gente trouxe esse item de ciências, então, interpretar condições de saúde da comunidade, trabalhando esses dados, então, de segurança alimentar. Para a geografia, tem um ponto sobre elaborar e interpretar gráficos, que é uma das habilidades que a gente trabalha aqui. Para a língua portuguesa, então, tem um item voltado para a entrevista. Aqui, no nosso caso, a gente não trabalha com a concepção da entrevista, né? Ela já está
pronta para os alunos trabalharem, mas toda essa questão de lidar com o entrevistado, coletar e anotar os dados, isso tudo é trabalhado no nosso protocolo. E, por fim, matemática sobre a questão dos gráficos novamente, né? Então, como analisar os dados de uma pesquisa. Exatamente para mostrar que é um projeto de ciências, mas ele está associado ao currículo, né? É possível trabalhar o currículo através de um projeto de ciência cidadã. Aqui, então, do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente está apresentando aqui, essa apresentação da sessão 2 duraria de 1 a 2 aulas, novamente completamente aberto a adaptações. Então, teria uma leitura do texto do livreto sobre a parte de natureza da ciência, confiabilidade que pode ser assíncrona. Depois, em sala de aula, discutir a coleta de dados com os alunos, né, fazer todos aqueles testes pilotos de aplicação da entrevista entre eles. Depois eles vão para casa e fazem as entrevistas, né, a ideia é que eles trabalhem ali no seu próprio domicílio, não necessariamente, mas seria mais fácil, né? A gente pensa que tem que ser algo viável para esses estudantes. E aí depois trazer esses dados para trabalhar em sala de aula, né? E aí a parte tanto de sumarizar e de construir os gráficos, que pode ser feita em sala de aula ou pode ser feita depois por eles próprios em casa. E aí depende de cada situação e de cada turma, né? Bom, gente, falei bastante, né? Mas já abre para a gente discutir. E só lembrando, então, que a gente vai ter essa proposta de adaptação. A ideia é que vocês comecem a trabalhar nisso. A gente vai enviar para vocês uma ficha com perguntinhas, né? Para vocês irem trabalhando por e-mail. E isso a gente gostaria que vocês devolvessem para a gente até segunda-feira, dia 11, para a gente ter tempo de processar tudo isso para a nossa aula de terça-feira da semana que vem. Aqui eu coloquei que é via Moodle, mas isso aqui a gente ainda falta confirmar, a gente vai avisar vocês. E isso tanto para a aula de hoje como para a aula de quinta-feira, tá? Então, metade do conteúdo já foi, na quinta-feira a gente vai tratar das outras sessões, né? São 4 sessões no nosso livreto. E antes de abrir para a nossa discussão, falar mais uma coisinha que também foi uma sugestão que veio de vocês, que é uma possibilidade de se criar um grupo de WhatsApp para troca de informações e conversa, né? Então, a gente gostaria de saber se vocês acham que é uma boa ideia, se vocês teriam interesse. E esse grupo, então, pode ser para a gente trocar, por exemplo, referências e também para discutir uma coisa que a gente gostaria, depois de trabalhar com vocês, essas possibilidades, caso vocês tenham interesse, de aplicar a sequência didática do Detetives no ano que vem, né? E é lógico que a gente está à disposição para trabalhar isso junto com vocês, né?